o cerco sobre Bolsonaro está completo. Eu sempre adiantei para o inscrito do canal, sempre lhes adiantei isso, que quando chegasse nos generais, o próximo da fila seria o Bolsonaro. A PF chegou nos generais, tivemos um general preso, o inquérito está na boca de ser concluído, o relatório final, depois de 200 anos, e ali terão muitos generais indiciados, e o cerco se fechou por completo sobre Jair Messias Bolsonaro, que diz a tampa do caixão fechou, fatura está liquidada, essa parte. Ainda não há ação penal. Vamos jogar luz, bater um papo sobre isso com vocês. Você que não conhece o nosso trabalho, meu irmão, minha irmã, todo dia sobe um caminhão de conteúdos para você, um caminhão mesmo. Análise, não erramos análise aqui, não é, gente? Muita honestidade para com o inscrito do canal, muita honestidade intelectual para com o inscrito do canal. Vídeos curtos, pílulazinha para que você acompanhe esse movimento político. Política é assim mesmo, pequenos mosaicos que dão um todo, que muda a sua vida. Não fazemos conteúdo direcionado. Aqui é uma praça de resistência à radicalização. Ela emburrece você. A gente está vendo radicalização em todas as áreas. Não é, eu defendo honestidade. Isso não tem nada a ver com radicalização. Isso é outra coisa. O cara está externando um princípio seu. Só isso, né? Não tem nada a ver com radicalização. Radicalização é isso aí que a gente tem visto diuturnamente. As pessoas passando pano para tentativa de assassinato, explosão de bomba, tentativa de golpe, ataques terroristas, sim. Não estou falando do homem que se explodiu abilolado, não. Nem daquele cara que se ateou fogo sobre o próprio corpo. Estou falando de derrubadas de torres de alta tensão no dia 8 para que se tenha um blackout. Isso foi um atentado terrorista. Estou falando de explosão de caminhão-bomba. Isso é um atentado terrorista. Cara, aqui nós temos que nos opor a isso. Aqui é uma praça de resistência, vem fazer parte. Respeitamos todos os pensamentos, não abrimos mão da nossa opinião. E aqui o inscrito do canal, aqui é um canal para quem tem 2 neurônios, ele é sabedor disso. A gente respeita os progressistas, respeitamos a turma de direita, a gente só não respeita radical. Respeitamos a turma de centro. Eu uso a separação esquerda, direita, espectro político de esquerda, espectro político de direita, para facilitar aí, porque eu não acredito nesses espectros modernamente, né? Mas é um tanto quanto complexo. Para facilitar o entendimento, a gente usa essas denominações mais usuais aí. O cerco se fechou sobre Jair Messias Bolsonaro. Meu irmão, sobe o like, inscreva-se no canal, indique o canal a um amigo, senão o canal é pequeno, os inscritos do canal, eles sabem que a gente não tem errado a análise, a gente tem acertado tudo, mostra os fatos lá na frente. Isso que está acontecendo, essa historinha toda, que vem sendo revelada paulatinamente para a sociedade brasileira, agora com investigação policial, nos autos, perícia, isso tudo. O inscrito do canal está careca de saber. Nós estamos mostrando isso, que eu participava da luta política muito fortemente, muito ativamente nos últimos 10 anos, bastidor. Portanto, o inscrito do canal sabe disso que eu estou falando. É importante se fechar esse capítulo da história. O cerco sobre Bolsonaro está completo. Eu sempre adiantei para o inscrito do canal que quando chegasse nos generais, quando chegasse no núcleo duro do Bolsonaro, o próximo da rela, da fila, seria ele. E essa parte da história, essa parte da fila chegou ao fim. A parte da Polícia Federal chegou ao fim. Tem muita coisa ainda que a Polícia Federal tem que apurar. Derrubada de torre de alta tensão, não sei se estarão no inquérito. Ela deve entregar hoje à noite ou amanhã o relatório final ao Supremo. Aí o Supremo manda. Aí começa uma outra etapa, manda para a PGR, aí é outra história. A Polícia Federal, ela é sabedora de tudo que aconteceu. E só demorou agora, só vai concluir, ainda não entregou isso oficialmente, e nós vamos tomar ciência disso tudo, e iremos ler isso tudo, e nós só não entregou antes porque ela tem ajudado politicamente
a turma da direita 8.3, da direita Bolsonaro. Ela ganhou o máximo que ela podia de tempo. Se não fosse aquele malucado do tio França que tentou, ela muito provavelmente só ia entregar isso lá depois. A pressão estava muito grande para que ela conclua, porque ela não conclui o inquérito. E o inquérito das fake news está indo para o 6º ano, uma vergonha, uma mancha isso na Polícia Federal. Ela não conclui inquérito, e não só esse. E não é só privilégio da Polícia Federal não concluir inquérito. Já trouxe para o inscrito do canal, 70% dos inquéritos do Brasil, em todas as delegacias aí, mais de 2 anos. 70%. É um país da impunidade. Mas ela concluiu esse, o mais robusto. Tinha já concluído o cartão vacinal e tinha concluído das joias. A leniência, a prevaricação está lá no Bonner. Ontem eu falei da balela, da denúncia robusta. E os passadores de pano aí da imprensa brasileira, faz todo sentido unificar todas as denúncias, parari, pororó. Não, tem nada a ver. Pode denunciar sobre cartão, cacetar, ou absolver, ou arquivar. Pode denunciar sobre joia, cacetar, absolver, não é absolver ou arquivar. Pode fazer isso, depois junta tudo, pode juntar. Cara, vai fazer fica tudo mais lógico. Por isso que os crimes prescrevem no Brasil. Por isso que esse capítulo não é fechado. O Supremo, a polícia, o procurador foi rápido com os velhos. Isso me indigna, porque se fosse você, estava rolando, já estava no cadafalso há muito tempo. Não há ação penal contra a polícia. Depois desse relatório, vai começar uma outra historinha. Em quanto tempo o Gonê vai mandar arquivar, denunciar, concordar, discordar e buscar mais diligência? Ele vai ganhar mais bobear aí. Se não apertarem o Gonê, e é um canal pequeno que aperta o Gonê aqui, pequeno, porque é um canal que não respeita a todos, não faz conteúdo direcionado, portanto não cresce, tem poucos inscritos. O YouTube só distribui 1% do nosso conteúdo para os nossos inscritos. Portanto, se os grandes canais de direita, mas aí não dá grana, né? Deviam cobrar. A direita, que não é bolsonarista, devia cobrar isso aí. Não pode ser tabu falar disso. Não pode ser tabu. Isso é uma mancha na história. Aqui a gente defende democracia, não é aquela pseudo-defesa de democracia do Supremo. Defendendo a democracia, corroendo valores básicos da democracia, como censura prévia, por exemplo. Não, que não. Os canais de esquerda também passam um pano para o Gonê. Já está todo mundo cobrando o procurador que está sendo negligente, muito negligente, na sua função. Fala bem, discurso, mas negligente. Justiça boa é justiça rápida. Tem que ser uma denúncia robusta. Quer o quê? Quer recibo de golpe, cara? Pelo amor de Deus. Por que o Supremo, quando quer soltar a vagabundagem, os corruptos, os ladrões de coraninho branco, ele faz uns triplo carpado, dá uma canetada e anula provas que eram robustas, como a planilha do Odebrecht. Agora vem com essa balela aí de denúncia parruda. Aonde está nos nossos ritos que tem que ver momento político, seu Gonê? Não tem isso nos ritos, não tem. E tem muita conversa fiada, o cerco se fechou. E eu vejo muita gente aí passando pano. Não, Flávio Bolsonaro veio a público e muita gente embarca na do Flavinho, mentindo. Pensar em matar alguém não é crime, não, é muito mais do que crime, dá 8 anos de reclusão. E não é só pensar, uma coisa é um indivíduo, você pensar no leito do seu quarto. Outra coisa é 2.3. Vou ler aqui para vocês o artigo 288 do Código Penal. Associarem-se mais de 3 pessoas, aí já dá associação criminosa. Um grupo organizado por meio de entidade jurídica ou não, de forma estruturada e com divisão de tarefas, valendo-se de violência, intimidação, corrupção, fraude ou de outros meios assemelhados, qualquer meio, para fim de cometer crime. Associação criminosa, juntou um monte de gente para cometer um crime. Mesmo que não tenha sido Quando você juntou essas pessoas, planejou, tentou, mas se arrependeu, já era, já está incluso no 288, cara. Já foi. Então esse negócio de eu pensei, mas não cometi,
Sim, você pensou, dormir no seu leito, não cometeu, não tem nada. Você não, um indivíduo sozinho, não é associação criminosa, você não juntou, você não fez plano com todo o condomínio para matar o síndico, não fez nada disso. Porque se fizesse, a pena é reclusão de 5 a 10 anos, parceiro. 5 a 10. 5 a 10. Aí vem esse bando de gente mentindo aí, achando que todo mundo tem que ser idiota. A turma do canal, aqui é um canal de 2 neurônios, eu não trato o inscrito do canal como idiota. Tanto é que eu cobro muito do eleitor, cobro muito, aqui é só verdades que machucam, por isso que não cresce. Eu tenho que começar a mentir para crescer, sobe o like. O artigo 288A, que é uma extensão do 288, do mesmo Código Penal brasileiro, trata da constituição de milícia privada, ou seja, organização de um grupo paramilitar, eram todos militares, esquadrão ou milícia particular para cometer crimes. Já junta mais um aí, reclusão de 4 a 8 anos, parceiro. Então esse papo aí, eu vi a Janaína Pascoal, é sempre culpa dos outros, nunca é do Bolsonaro. Bolsonaro sabia disso, mas por isso que é importante esse capítulo se fechar. E nós teremos, como eu já avisei várias vezes ao inscrito do canal, nós teremos o maior julgamento da história da República Brasileira. Vai ser o julgamento de Jair Messias Bolsonaro. Estou falando isso. E o que me xingam, meu Instagram era bom. Foi bom um dia. Tinha 55 mil seguidores. Tem 19 que não aparece mais lá. Acabou. Cancelado. Porque quando eu comecei a falar isso tudo, essa historinha toda que está sendo desvendada, comecei lá atrás, há 2 anos, mostrando tudo. Estou mentindo, mentiroso, é isso, é aquilo outro. Eu não vivo disso, portanto pode cancelar. Eu tenho só um compromisso com você que se inscreveu no meu canal. Cara, aqui você não vai ser enganado. Conheço o bastidor disso tudo. A infiltração dentro das Forças Armadas foi gigantesca. Como aquele golpe mesmo. Foi gigantesca. Por quê? Porque são anos, décadas, séculos de ressentimento com a sociedade brasileira que sempre trata mal seus militares. Desde a Guerra do Paraguai, tem vídeo mostrando isso tudo aqui, meu irmão. Tudo isso aqui está mostrado. Portanto, o seu Bolsonaro vai se explicar na forma da lei, com o seu advogado, com direito de defesa ampla, se é culpado ou se é inocente. Tudo está indicando para uma grande culpa. Se aqueles coitados que acreditaram no Bolsonaro, são uns idiotas, pegaram 17 anos de cadeia. Aí eu tenho uma discordância da dosimetria, achei um tanto quanto exagerada para aqueles abilolados. Iam dar uns 5, 6 anos de cana, saem 2 aí, vão fazer um serviço comunitário, lavar uma privada, pintar um meio-fio, carpir um lote aí, público, beleza. Limpar cocô de velho nos asilos, alguma coisa assim, numa casa de repouso. Mas deu 17 anos. Se esses bagres tomaram 17 anos, Bolsonaro vai tomar mais de 25, 30, frouxo. Porque não tem como o Supremo retroceder, porque eu tenho mostrado isso para o inscrito do canal, ele puniu os velhos. Eu estou me colocando no local, estou explicando para você como é que ele encarou a punição dos velhos e como é que ele fez isso. Ele puniu os velhos por tentativa de golpe de Estado. Portanto, a convicção de tentativa de golpe de Estado já está formada na Suprema Corte. Você tem que entender isso. A convicção da tentativa de golpe de Estado já está formada na Suprema Corte. Ele deu 17 anos para aquela galera. Ora, se aquela galera é público e notório, que foram usados pela turma do seu Jair, que os influenciadores ganharam muita grana, teve gente que financiou, teve o entorno do Bolsonaro, teve gente que tentou contra a vida, planejou, e tem o maior beneficiário. Custava o Bolsonaro ter avisado? Não, ele não avisou porque estava rolando isso tudo. Aqueles caras participaram de uma última fase para criar uma quizumba, para o Exército poder intervir, e iria ter um motim no Exército, ia ser o primeiro comandante, coronel, que se rebelasse, isso ia ser igual rastilho de pólvora no país aí. Ia ser igual um rastilho de pólvora. Ia pro saco.
Se o alto comando, aí teria a escolha de Sofia do alto comando, o famoso da Odesse aí, né? Ou participa ou serão excluídos aqui e perderão os comandos. Basicamente seria isso. O que aconteceu? Segurou isso tudo. Os velhos foram utilizados abiloladamente. Não acredite em político. Eu tenho avisado isso, não façam coisa errada com político nunca. Ai, mas é meu irmão, não faz. Que se fizer, quem vai se ferrar? Você. Quem vai ficar pobre? Você. Quem vai ficar na cadeia? Você. E quem vai dar lá na prisão? Porque vão comer se você for jovem, vão te cacetar lá na cadeia. Você também. Você. Quem vai estragar sua vida? Você. O político não sabe o seu nome. O político está milionário, Bolsonaro está milionário. Se ele for condenado por isso, ele vai ajudar aqueles velhos que já estão devendo 30 milhões ao erário com esse monte de imóvel que ele tem. Aí vai ajudar lá a pagar essa conta, vai ficar comendo os imóveis aí. Mas se não, cara, morre sozinho. E ainda é chamado de bobo da corte pelo próprio Bolsonaro. É chamado de bagrinho pelo Mauro Cid. E é chamado de idiota por todos nós aqui, pelo resto do país. Porque tem que ser idiota, você rezar para pneu, acreditar num político, fazer coisa errada no político e tomar 17 anos de cadeia por um político, tem que ser muito idiota. A gente fala que não faça isso. Aliás, o ideal é que você nunca faça coisa errada aí na vida, porque quem fica impune é político e colarinho branco. Você não, você vai para cadeia. Eu vou para cadeia se fizer coisa errada. Mas se você um dia tiver que fazer algo errado, faça por você, pela sua família e assume a sua bronca. Ponto. Mas pro político, vai se ferrar sozinho. Eu tenho avisado aqui, ó, aprende, cara, não faz isso. Estão todos devendo 30 milhões de dívida para o erário, para com o leão, ela passa de pai para filho, viu, de herança. Estão todos pobres, coitados. Eu já tive muita pena dele. Depois que deram, alguns até presos, deram pix pro Bolsonaro, ó. Eles que se lasquem aí, porque tiveram a cabeça lavada. Eu pedi voto pro Bolsonaro. Pedi muito voto pro Bolsonaro. Vou tomar 1000 chicotadas no inferno quando morrer. Mas eu avisei, dia 22 de novembro, 4 de novembro de 2022, avisei por escrito, porque meu Facebook tinha interação, tinha 121 mil seguidores, tinha muita interação. Hoje tem lá 120, mas não tem mais interação, fui cancelado. Meu Instagram tinha muita interação, tinha 55 mil seguidores, hoje tem 18 lá, fui cancelado, não tem mais. Eu avisei, e aí foi o motivo do meu cancelamento, que vocês todos aí estavam sendo usados pelos políticos, eles já estavam negociando a PEC da transição e que não teria golpe de Estado. Avisei para não fazerem isso, não ficarem na porta dos quartéis. Se estavam com vontade de ir para Brasília, que fossem para a porta do Congresso Nacional. Salvei alguns, os outros presos. Alguns me ligaram de dentro da cadeia. E agora, me ajuda. Agora reza aí, parceiro. Porque já foi. Então, cara, eu falei, vou abrir um carro, vou contar tudo. Aí me cancelaram, eu tô nem aí para isso, não vivo disso. Eu não sou refém de vagabundagem. Não tinha aparecido quando pedi a rouba, porque ele tinha roubado as joias. Vamos descobrir isso tudo depois. Aí eu fui olhar em Embratur, cheio de parentes, mulheres, gente que nunca pediu voto. Aí, pá. Eu falei, que vagabundagem é essa, rapaz? Acabou. Contei. Aí, do dia 8 que deu esse negócio em Brasília, eu já tinha falado do dia 12, que teve aquele incêndio, avanço. Cacique Sererê, tremendo de um picareta esse Sererê, foi lá na Polícia Federal, ali era para ter um negocinho, e a polícia entrou, cacetou e não teve nada. Por que a polícia não segurou o dia 8? Porque a polícia estava orientada, tem todos os vídeos aqui, tem a playlist dos atos do dia 8 aqui, conto tudo, cara. A polícia, ela resolveu o bloqueio de estrada, que era para ser a primeira que zumba, não... A polícia entrou, resolveu. Depois foi para Brasília, aquela queimação lá em Brasília, na Polícia Federal. A polícia entrou, resolveu. A PM entrou nos dois circuitos e resolveu. O PRF entrou e resolveu. E depois teve no dia 8. Por que a PM não resolveu e deixou os velhos passarem? Você acha que aqueles velhos iriam passar por um bloqueio de PM com cacetete e tomando borrachada? Nem a
pau, chulé. Por que deixou passar? Porque a polícia estava orientada pelo seu Anderson Tom para abrir as perninhas. Ele nem estava aqui. Todos eles covardes tinham capado o gato. É por isso que entraram. Senão não entrava não. Não entrava não. Porque quando viram que deu zica, aí a polícia foi. Foi e resolveu em 3 horas. Resolveu em 3 horas. Era mole resolver. Porque eu sou velho, cara. Qual a graça você me enfiar porrada, cara? Qual a dificuldade você vai ter, porra, em me encarar? Nenhuma, cara. Eu com 20 anos não é uma coisa. Agora, nem um galho fraco pra polícia, aqueles caras tão... Cara, era mole. Tanto é que foi mole. Quando eles entraram, acabaram com tudo. Mas estava orientado. Então isso tudo vai ter o maior julgamento da história da República, vai ser esse. Vai muita coisa que a gente não sabe, vai vir à tona. Quem financiou isso tudo? O agro. Não todo o agro, não é o agro paulista, o agro do Mato Grosso. O agro do Mato Grosso financiou isso tudo. Capilé, grana alta. Grana alta, eu acompanhava a movimentação dos grupos de jovens. Essa porra toda, cara. Então vai aparecer tudo. O capítulo Polícia Federal se encerrou. Não entregou ainda em casa, mas se encerrou. O caixão fechou sobre o pescoço do Jair Bolsonaro. Eu sempre cantei aqui e sempre avisei ao inscrito do canal, quando chegasse nos generais, o próximo seria o seu Jair. E ele é responsável, ele tem que ser responsável, tem que ser responsabilizado. Graças a ele, a direita toda foi colocada na marginalidade. Graças a ele, o Lula voltou. Graças a ele, temos um PT forte. Graças ao Jair Bolsonaro, temos um combate à corrupção que foi jogado no lixo. Graças ao Jair Bolsonaro, existem mais de 1000 famílias completamente destruídas, daquelas pessoas que ele lavou a cabeça e fizeram o que fizeram lá em Brasília no dia 8 e tomaram 15 a 17 anos de cadeia. Tudo graças ao Jair, graças à sua enorme covardia em ter fugido para os Estados Unidos e não ter avisado. Graças ao Jair existe uma massa de pessoas que acreditam que teve fraude nas urnas, quando o relatório do Exército ele é muito claro, está nos depoimentos do brigadeiro, que foi o chefe da missão para fiscalizar as urnas, brigadeiro muito bolsonarista, mostrou, não tem nada, Jair. A gente revirou com a equipe de guerra eletrônica, não tem nada, de guerra cibernética, não tem nada. E o que ele fez? Covardemente, omitiu. Fez com que o seu ministro político do Ministério da Defesa expedisse, alterasse o relatório. Não tem fraude, mas pode ter. A piada. Alimentando essa teoria amalucada. O Jair Bolsonaro perdeu a eleição, não tinha fraude. Perdeu porque não deu o bracinho. Perdeu porque falou muita besteira. Perdeu porque entregou o comando do país ao Arthur Lira e foi fazer jet ski e cornociata. Ele perdeu por isso. Ele perdeu para ele mesmo, xingando ali as pessoas. Perdeu para ele mesmo. Perdeu porque se juntou com um bando de aloprado radical. Perdeu porque traiu todo mundo que o levou à presidência da República em 18. Ele traiu todo mundo. Os aliados deles aí, que fizeram parte do governo dele, na eleição de 18, a gente ganhou pro Jair, levando o nome do Jair. Esses caras não pediam voto pro Jair, não, cara. Mas ele se juntou com essa vagabundagem toda. Vai pra cadeia por causa disso. Ele é o grande traidor. Teve todas as oportunidades para mudar o país e não o fez. Ele preferiu a vagabundagem do Centrão àqueles que acreditaram e conduziram ele à presidência da República. Ele traiu todo mundo. Traiu todos os valores, todos os princípios por aquele chocolate lá da Barra da Tijuca do seu filho Flávio. Ele se perdeu na sua imensa arrogância e preferiu mandar aqueles idiotas para a cadeia, os bobos da corte, como ele mesmo disse, para manter poder sobre a vida dessas pessoas. Teremos o maior julgamento da história da República Brasileira, será o do Jair Bolsonaro. Escreve, curte, compartilha, sobe o like e indica o canal amigo.
importante isso pro canal, muito importante, meu irmão, minha irmã. Aqui a estrela é você, aqui a gente não mente pro inscrito, a gente respeita muito você, inscrito do canal. E aí, pessoal, vou ficando por aqui, tá aí a chave Pix do Contraponto, se vocês quiserem contribuir com alguma coisa, é sempre bem-vindo para o prosseguimento do nosso trabalho, sempre subindo um caminhão de conteúdos para você, até 9 vídeos por dia. Um forte abraço, valeu!